Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver uma questão de inequação modular, né? Vamos lembrar o que é uma inequação. Inequação é quando eu tenho uma desigualdade, né? Então, se eu tenho, por exemplo, isso daqui, ó, x mais 7 igual a 9. Isso aqui é uma equação, porque a gente tem uma igualdade. Se eu tiver x mais 7 maior que 9, por exemplo, ou x mais 7 menor que 9, ou x mais 7 maior ou igual a 9, ou x mais 7 menor ou igual a 9, né? Tudo isso aqui é uma inequação, né? Inequação, né? São inequações. Por quê? Eu tenho desigualdades, eu não tenho uma igualdade. Esse lado não é igual a esse, ele é uma condição. Ou ele é maior, ou ele é menor, ou ele é maior igual que, ou ele é menor igual que. Né? Então, sempre que eu tenho uma expressão em que eu tenho uma igualdade, o sinal do igual, eu tenho uma equação. Uma equação. E sempre que eu tenho uma expressão em que eu tenho uma desigualdade, né, a gente chama de inequação. Então, são esses sinais aqui de maior que, menor que. Aqui no caso, x estando aqui, né, desse lado. X, né, maior que 7 ou maior ou igual a 7. E aqui, x menor que 7, x menor ou igual a 7. Então, a parte aqui do símbolo maior que está aberta, digamos assim, é o maior que. E essa pontinha aqui é o menor. Então, se a boca aqui, ó, dessa boca de jacaré, vamos chamar assim, está apontada, a parte maior dela está apontada para o x, significa que o x é maior que o outro lado, no caso aqui é o 7. Então, aqui a pontinha está apontada para o x, então o x é menor que o 7, que está na área aqui maior do símbolo de maior, igual, maior, menor, igual. Tudo bem? Então, relembramos o que é uma inequação, né? Isso é importante. A lógica para resolver uma equação e inequação é a mesma da equação. A gente tem que isolar a incógnita. Tem que deixar número para um lado e x para o outro, né? Só que antes da gente fazer isso, vamos relembrar aqui outra coisa importante dessa questão, que é a função modular aqui, né? Que é o módulo, né? Que são essas duas barras que a gente tem aqui. Então, quando eu coloco assim, ó, módulo de x mais 1,1, né? Isso aqui eu falo módulo de x mais 1,1. Significa que isso aqui é igual, né? O x mais 1,1, né? E também é igual ao menos x mais 1,1. Então, a função módulo é o mais ou menos. Então, se eu boto, por exemplo, x módulo de x mais 5. O que é isso? É o x mais 5 e o menos x mais 5, porque é o mais, né? E o menos. Só que aqui o mais vai dar um próprio x mais 5. X, mais com mais dá mais, então vai dar x mais 5. Aqui não, já vai alterar os sinais. Então, menos com mais vai dar menos x, menos com mais vai dar menos 5. Então, a função módulo, sempre que tiver essas barras, né, função módulo, a gente está trabalhando com essa expressão aqui, ou com esse número que está aqui dentro, com o sinal positivo e o sinal negativo antes dele, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai considerar que esse cara é o mais, esse cara, e o menos esse cara para a gente poder resolver, né? Então, a gente vai ter dois momentos aqui nessa resolução dessa equação, por ela ser modular, tá? Deixa eu apagar aqui esse rascunho para a gente começar a fazer a questão propriamente dita, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos fazer com positivo, né? Com o que já está aqui, né? Então, o módulo de x mais 1,1 é maior que 10 terços. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu falar, x mais 1,1 é maior que 10 sobre 3. Como é que eu vou resolver isso? Com a mesma lógica que eu resolvo uma equação, se é que fosse uma igual. Eu tenho que isolar o x e os números para o outro lado. Então, o x vai ser maior que o 10 terços, que já está do outro lado, e eu vou passar esse 1,1 para o outro lado, mudando o sinal. Então, vai ficar menos 1,1. X maior que 10 sobre 3. X maior que 10
sobre 3 menos, e aí eu vou botar isso aqui, vou transformar isso aqui em fração também para ficar mais fácil. 1,1 eu posso representar como 11 sobre 10. Por quê? Eu tenho uma casa decimal depois da vírgula. Então, eu boto o número inteiro, que é o 11, e uma casa vai ser o 10. Se fosse, por exemplo, isso daqui, ó, 1,15, por exemplo, o número seria 115 sobre, como eu tenho dois números depois da vírgula, duas casas decimais. Então, eu vou botar 2 zeros. Então, esse número decimal é a mesma coisa que essa fração, 115 sobre 100, né? Então, se eu tenho 1,1, é a mesma coisa que a fração 11 sobre 10, tá? Então, tem que relembrar alguns conceitos. A matemática, um assunto leva o outro, né? Então, assuntos um pouco mais simples, mais triviais, né? A gente tem que relembrar para conseguir fazer uma questão mais complicada como essa de inequação. Então, agora eu fiquei com x maior que 10 sobre 3 menos 11 sobre 10. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer o MMC, né? Aí outro conceito básico da matemática que a gente usa muito e a gente precisa muito, né? Então, aqui, vamos fazer o MMC, né? Entre o 3 e o 10, que vai ser o 30, né? Então, aqui vai ser o 10 e aqui vai ser o 3. Então, 10 vezes 10 vai dar 100, menos 3 vezes 11, que vai dar 33. Isso aqui vai dar 67 sobre 30, né? Então, esse resultado aqui vai ficar x maior que 67 sobre 30. Pronto, encontramos o primeiro com o módulo positivo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o módulo negativo. Vou botar de outra cor, né? Então, aqui o nosso módulo é x mais 1,1, né? Maior que 10,3. A gente fez com ele positivo, agora a gente vai fazer com ele negativo. Então, vai ser menos x mais 1,1 tem que ser maior que 10 sobre 3, né? Então, aqui eu botei o mais, né? Aqui não tem necessidade, quando é mais, de colocar, a gente só repete. E quando é o menos, a gente tem que botar o menos e abrir um parênteses. Por quê? Esse menos ele vai ser distribuído, a gente vai fazer o chuveirinho com todo mundo. Então, menos x, menos mais x vai dar menos x. Menos com mais vai dar menos, então vai dar menos 1,1 maior que 10 sobre 3. Aí aqui a lógica vai ser a mesma, né? X para um lado, número para o outro. Então, esse x aqui é menos x. Ele é maior que 10 sobre 3. Esse menos 1,1 vai passar para o outro lado, mudando o sinal. Então, vai ser mais 1,1. Menos x maior que 10 sobre 3, menos... E aí, que da mesma forma, a gente vai tirar esse decimal e vai botar como fração. Então, vai ficar 11 décimos. Vamos fazer o MMC entre o 10 terços, né? Entre o 10 terços mais o 11 décimos. Então, a gente já sabe que o MMC entre 3 e 10 é o 30. Então, aqui vai ser 10, aqui vai ser 3. A gente vai multiplicar, vai ficar 100 mais 33. Vai ser igual a 133 sobre 30. Então, o menos x é maior que 133 sobre 30. Só que aí, como esse x está negativo, a gente pode fazer o quê? A gente pode multiplicar em ambos os lados por menos 1. Então, menos x vezes menos 1, menos com menos vai dar mais x. E aí, quando eu faço isso, eu tenho que inverter esse sinal. Então, eu vou inverter o sinal aqui, e aí vai passar a ser menos 133 sobre 30, porque antes era mais, né? Então, se eu multiplicar isso aqui por menos 1, mais com menos vai dar menos. 133 sobre 30 vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, o resultado vai ser esse daqui, né? Então, quais foram os dois momentos que eu encontrei? Os dois valores de x, né? Foi x maior que 67 sobre 30, né? Então, os nossos resultados foram, né? X tem que ser maior que 67 sobre 30, né? E o x tem que ser menor que menos 133 sobre 30, né? Esses são os nossos resultados, né? Só que aí, o que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo algumas coisas específicas. Ele está pedindo para a gente
representar o resultado, né, o conjunto de solução em forma de notação de intervalo, por propriedade e representando na reta numérica. Então, notação de intervalo, né? O que seria isso? Seria isso daqui, ó. Então, a primeira que ele quer por intervalo vai ficar desse jeito, ó. Vamos representar uma reta aqui só para ficar mais fácil de conseguir visualizar, né? Então, eu vou colocar o 0 aqui, né? E o 0 nesse aqui também, ok? O 67 sobre 30, né? É 2,2333. Então, vamos botar que o 2 está aqui, né? Então, o 67 sobre 30 vai estar pertinho aqui do 2, ok? E o 133 sobre 30, né? Como é negativo, a gente vai ter o 4 aqui, né? 4 aqui. E ele é aproximadamente 4,4333, é uma dízima. Então, aqui vai ser menos 133 sobre 30. Então, esses caras estão aqui nessas posições mais ou menos, tá? A reta não está na escala correta, né? Mas é só para a gente ter um esboço. Só que aqui a gente fala que o x é maior que esse. Então, se ele é maior, ele não está incluído. Então, quando ele não está incluído no intervalo, a gente representa por uma bolinha aberta. Da mesma forma, o x tem que ser menor que esse número, não menor ou igual. Se a gente tivesse um menor ou igual, aí seria uma bolinha fechada. Mas como a gente só tem um menor, né, a bolinha aqui também vai ser aberta. Então, na primeira situação, o x tem que ser maior que esse número. Então, o x tem que ser maior, ele tem que ser maior, ele tem que vir para cá, ó, buscando quem? O mais infinito. E no de baixo, o x tem que ser menor que esse número, né? Então, o menor vai ser para cá. Então, ele está buscando o menos infinito. Então, como é que vai ficar a solução, né, por intervalo? A gente tem do menos infinito, né, até o menos 133 sobre 30, ok? União com o 67 sobre 30 até o mais infinito. Então, todos esses aqui, ó, do menos infinito até esse número aqui, aberto, né, é a solução para essa inequação. União conjuntando com a solução desse daqui, que vai ser o conjunto aberto, né? O 67 sobre 30 não entra na solução, por isso que é aberto, até o mais infinito. Se ele fosse fechado, a gente ia representar assim, ó, fechadinho. Mas como ele é aberto, a gente representa como se fosse um parêntese mesmo, ok? Então, essa é a primeira solução que ele quer, que é por intervalo. A segunda que ele pede é por propriedade, né? Então, por propriedade, ficaria assim, S, ficaria melhor, abre chave, né? X pertence aos números reais, tal que X tem que ser maior que 67 sobre 30, né? Ou X tem que ser menor que menos 133 sobre 30, fecha chave. Então, essa representação aqui é a representação por propriedade, ok? E a terceira que ele quer por intervalo, né? Ou seja, na reta numérica. Eu já fiz as retas aqui, né? Então, eu só vou replicar aqui para ficar organizado, né? Então, a reta numérica seria isso daqui, ó. A gente tem o 0, a gente tem o menos 4, né? E aí, o menos 133 sobre 30 está aqui pertinho do 4. A gente tem o 2 e a gente tem o 67 sobre 30. Como é que eu vou representar isso na reta numérica? O intervalo aqui é aberto, né? Então, esse cara não entra. Então, eu vou botar uma bolinha aberta e ele vai embora até o menos infinito. E daqui a mesma forma, o intervalo aberto, porque esse número não entra na solução, né? E vai até o mais infinito. Então, essa representação aqui, né, seria por representação na reta, né? Então, ficaria assim, aberto aqui no menos 133 sobre 30 até o menos infinito e aberto aqui no 67 sobre 30 até o mais infinito, ok? Então, com isso, nós demos as três respostas que ele está pedindo. A resposta por intervalo, que é essa daqui, né? A resposta por propriedade, que é essa daqui, né? E a resposta na reta numérica, que é essa daqui, ok?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu ajudo assim que possível. Bons estudos, até a próxima aula!